Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aí dar sequência aos nossos estudos, né? Falando sobre a cultura grega e cultura romana, né? Então nós temos feito esse link da cultura grega, a sua importância, né? O seu estilo de artes, né? A forma que eles viam a questão da estética, né? Os seus artistas, né? Tinham uma característica de fazerem as esculturas com uma perfeição muito grande, enfim. E a arte da escultura romana, né, ela não muda muito porque a cultura grega ela influenciou muito Roma. Né? Claro que já tinha, antes deles ter feito, de Roma ter invadido, né, a Grécia e ter feito a Grécia como um dos seus vassalos, né, era comum que a política dominante do exército que dominava ali, né, abstraísse toda a tecnologia e o conhecimento, né, da nação que era invadida, né? E diferentemente do que aconteceu com a Grécia acabou influenciando, apesar de ter sido invadida por Roma, né, e seus territórios, acabou influenciando grandemente o comportamento romano, né? Roma podia até não admitir, mas tinha sim uma influência muito grande da Grécia na sua cultura de maneira geral, transformou a cultura romana de maneira geral, que já era riquíssima, passou a ser uma cultura já bem mais rica, fazendo essa fusão, né? Esse aculturamento dessa outra cultura tão valiosa que é a cultura grega, né? Então a arte romana, a escultura e a arquitetura, né, o capítulo 8 da página 581 do nosso material. A arquitetura romana é dividida em dois períodos, ou da arte da Roma republicana ou da Roma imperial. Podemos analisar e ter uma ideia muito evidente da arquitetura romana por meio dos enormes monumentos, como os edifícios romanos que ainda estão preservados, e também graças aos escritos da época, como o de Arquitetura, um tratado de 10 volumes compilado por Virúvio no fim do século I a.C. Então nós temos aí muitos materiais que foram escritos no século I a.C., que atesta como era a arquitetura e o modelo arquitetônico e artístico daquele período, e a partir disso nós temos aí um vasto material para poder estudar essa cultura tão valiosa, tá legal? Então a escultura, o contato com o helenismo, né? No caso, falei para vocês na aula passada que helenismo é mesmo que chamado da cultura grega, né? Quando falar de helenista ou helenismo, né? Você lembra logo dos gregos. É, Helenismo grego foi fundamental para o surgimento da arte romana. Os romanos, no entanto, desse encontro artístico estavam na fase inicial do expansionismo e o entusiasmo pela beleza da produção grega foi imediato. Porém, a supremacia política e cultural grega desapareceu durante o século e o modelo figurativo romano, ainda que tenha sofrido suas influências, permaneceu associado à função da utilidade e celebração. Então você vê que eles se apaixonaram logo quando viram, né, a arte grega. E aí, no caso, os gregos queriam enaltecer os deuses, né? A perfeição, o perfeccionismo da sua mitologia, da sua cultura. Já os romanos não, eles queriam, na verdade, fazer com que as estátuas fossem memoráveis aos grandes feitos de conquista, a guerra, né? A supremacia do seu exército, né? Eles gostavam de fazer homenagem aos seus líderes, como Césares, como vários generais que se destacaram naquele período. E é importante que a gente tenha essa noção que a Grécia tinha uma visão, né? A visão de enaltecer a questão da divindade. Já Roma não tinha essa visão de enaltecer, não porque não tivesse estátuas aos seus deuses, né? Como a deusa Diana, que é citada até na Bíblia, enfim. Mas tinha sim um interesse de ressaltar aqui aos seus governantes. Aí você vai ver na página 581, né, que é a que a gente está lendo, a coroação de Nero como imperador pela sua mãe, Imperatriz Agripina. A Afrodísia
Museu Província de Aydin, está na Turquia, lindo, essa linda peça de arquitetura, tá legal? E aqui nós vamos passar, né, 1.1, que é o retrato romano. Os artistas trabalham em réplica de esculturas que eram usadas para decorar residências e prédios públicos, como eu falei para vocês, geralmente com a notoriedade de alguém bem famoso dentro daquele período, né, das conquistas. Ali a arquitetura ela foi um campo artístico de maior criatividade dos romanos. Nossa, realmente, pra vocês verem, eles tinham aí um grande vasto número de tipos de arquitetura diferentes. Eu me atrevo a dizer até que era até maior do que os gregos, né? Assim, porque eles tiveram mais tempo, dinheiro e os romanos eles gostavam mais de construir. Os gregos eles eram ótimos construtores, tinham um estilo, né, jônico, coríntio, né, Corinto e é importante a gente ressaltar, mas os romanos, além de terem pego a capacidade arquitetônica dos gregos, já tinham desenvolvido muito a questão já das construções romanas, né, como aquedutos, e aqui a gente vai falar sobre o Coliseu, que é um anfiteatro que é construído no período da Roma Antiga, entre 70 e 90 depois de Cristo. Está localizado no centro da cidade, originalmente era capaz de abrigar em torno de 50 mil pessoas para espetáculos públicos e muitos desses espetáculos, na época da perseguição aos cristãos, né, existe um livro chamado As Catacumbas de Roma, né, que fala sobre um período também desse de perseguição. E é importante que a gente leia livros históricos para a gente ter a compreensão do desenvolvimento histórico, cultural, social, né, e artístico de cada sociedade. Eu estou estudando essas duas sociedades com vocês para que vocês tenham um conhecimento bem legal em torno do conhecimento que vai ser exigido para vocês no período de avaliações das provas do Enem, né, ou de qualquer outro concurso público, sempre cai em relação à cultura grega e a cultura romana ou greco-romana, tá legal? Então aqui no Coliseu está na página 583. Para a gente não alongar muito este vídeo, nós vamos hoje somente até a página 584, no ponto que a gente vai falar do 2.3, que são os aquedutos, né? E eu gostaria de mostrar para vocês, o aqueduto nada mais é do que galerias suspensas que eles construíam para levar água de lugares altos para lugares baixos. Eles utilizavam a física, né, o conhecimento da física, né, para ter esse êxito. É uma coisa bem interessante, muito interessante também. A gente vai ver ali nos Arcos da Lapa, muita gente acha que foi uma construção para o bondinho passar, né? Não, ali a gente tirou aqui no Rio de Janeiro do modelo dos aquedutos romanos, gregos, né? Ou perdão, romanos, para que nós pudéssemos ter água da cidade alta para a cidade baixa. E ali, na verdade, eram galerias enormes que passavam água, que eram dutos, né? Aquedutos, né? Tem a ver com água, dutos de água, que é o lugar onde que é transportado e passa a água para ela abastecer a cidade e as suas necessidades básicas, né? Como, né, para beber, para lavar, para tomar banho, enfim, para ter o conforto. Então os romanos eles tinham muito essas coisas, né, maravilhosas aí, eles desenvolvendo uma capacidade de convivência social muito importante, tá legal? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos dar sequência no 2.4, que são as salas termais e banhos públicos. A gente vai ver que eles tinham uma vida coletiva muito intensa, eles discutiam política em determinados locais, eles tinham ali uma organização bem bacana, e nós vamos estudar sobre isso também, sobre a questão dos altos e baixos relevos, né, para a gente aprender e alguns outros elementos também da arquitetura local, que é bem importante para a gente ter esse conhecimento básico sobre a nossa história da arte. E fica por aqui hoje a nossa aula, desejando para vocês um grande abraço, se cuidem e até a próxima.